Vamos estudar agora então as funções vetoriais. Bom, nos reais, né, a gente viu que as funções de uma variável real, por exemplo, f de x igual a x quadrado, por exemplo. Para cada valor do domínio x, né, para cada número real x, eu associava um outro número real seguindo a seguinte regra, x quadrado. No caso das funções vetoriais, para cada valor real, no caso das funções vetoriais r de t, para cada número real t, eu vou associar não mais o número real, mas sim um conjunto de vetores, né? f de t, por exemplo, g de t e h de t. Uma função que no R3, no caso. Então, é um vetor e não mais um número real. Para cada número real r de t, eu associo um vetor. Então, a gente define a função, só vou apagar aqui para ficar mais limpo. Então, para cada, ela vai ser definida uma função r de t, f de t, já vamos definir no R3, tá? G de t e h de t. Então, para cada número real t, eu associo um vetor. Por exemplo, se r de t for igual a t ao cubo, ln de 3 menos t e raiz de t, observem o seguinte, né? Eu tenho f de t igual a t ao cubo, g de t igual a ln de 3 menos t e h de t igual a raiz de t. Nesse caso, observe que o domínio para f de t é os reais. Vou botar assim, o domínio de f é os reais. Por quê? T ao cubo, para qualquer real, vai fornecer um número real, seguindo a regra T ao cubo. Então, não tem problema algum. Porém, para a função g de t, né, observem que ela é dada por ln de 3 menos t. E a gente sabe que o domínio do ln é quando o logaritmando aqui tem que ser maior que zero. Então, 3 menos t tem que ser maior que zero, o que significa que t tem que ser menor do que 3. Não pode nem ser igual, né? Porque ln de zero não é um número real. Nos reais ele não está definido. Então, eu vou botar aqui que o domínio de g é simplesmente o intervalo de menos infinito até 3, ou t menor que 3, aberto. Para a função h de t, raiz de t, a gente sabe que tem que ser maior ou igual que zero, porque é uma raiz indissipar, uma raiz quadrada. Com isso, eu tenho que o domínio da função h é de zero até zero fechado, né? Até mais infinito. Ou simplesmente t maior ou igual que zero. Então, o domínio de r de t vou chamar de D, é a interseção do domínio de H com a G, porque o domínio da F é os reais, claro, né? Então vai dar de 0 até 3. De 0 fechado até 3 aberto. Então, para qualquer número que eu pegue nesse intervalo, eu vou obter um vetor. O que a gente quer agora, né? A gente quer aplicar isso na física, a gente quer calcular velocidade, aceleração, as implicações das funções vetoriais na física. Então, o que a gente vai... a primeira importância que a gente vai obter para poder definir derivada e integral, por exemplo, é o limite de uma função vetorial. Bom,
O limite de uma função vetorial é dado pelo limite de coordenada a coordenada da função. Se r de t for dada por f de t, g de t e h de t, então o limite de r de t, quando t tende a um certo a qualquer, é dado pelo limite da coordenada f, quando t tende a A, o limite da coordenada g, quando t, coordenada y no caso, que é g de t, quando t tende a A, e o limite, quando t tende a A, de h de t. Para esse limite existir, o limite de f tem que existir, o limite de g tem que existir, e o limite da função h tem que existir. Observem que f, g e h são funções do cálculo de uma única variável real. Então, os mesmos processos que eu fazia para provar que o limite de f existe continuam valendo aqui. Que só não faz sentido a gente tomar o limite pela esquerda e pela direita aqui, tá? Bom, vamos ver um exemplo então. Antes da gente ver o exemplo, uma função vetorial r de t é contínua em t igual a A se o limite, quando t tende a A, de r de t for igual ao valor da função no ponto, ou seja, for igual a r de A. Então, para que a função seja contínua, isso deve acontecer. E aí o primeiro exemplo é só calcular um limite. Eu posso voltar a usar nas coordenadas, né? Por exemplo, eu quero calcular um limite e deu infinito sobre infinito e eu não estou conseguindo achar, levantar, digamos, essa indeterminação. Eu posso usar L'Hopital? Posso, na coordenada H, aqui na coordenada Z, na coordenada Y, na coordenada X, posso usar L'Hopital sim. Então, se R de t for dada pela seguinte função vetorial, 1 mais t ao cubo, t e na menos t, e seno de t sobre t. Aí ele pede para determinar então o limite, quando t tende a zero. O limite de r de t, quando t tende a zero. Bom, o limite de r de t, como a gente viu há pouco, é calculado coordenada a coordenada. Então, o limite quando t tende a zero de r de t vai ser igual ao limite quando t tende a zero de 1 mais t ao cubo, o limite de t e na menos t, quando t tende a zero, e o limite, quando t tende a zero, de seno de t sobre t. Bom, o que a gente sabe, né? Que 1 mais t ao cubo é contínua, t e na menos t também é contínua, então é só aplicar o t tendendo a zero na função. Nesse caso aqui eu vou obter então, que o limite de r de t, já posso calcular em cada coordenada, quando t tende a zero aqui vai dar 1, né? E aqui vai dar 0, e e na 0 é 1, então vai dar 0. E esse limite aqui, eu vou deixar ainda, né? O limite de seno de t sobre t, quando t tende a zero, a gente sabe que é 1, né? Que é o primeiro limite fundamental, mas se eu não lembro, o que acontece? Isso aqui está dando 0 sobre 0, né? A gente sabe, vou botar aqui, relembrar L'Hopital. A gente sabe o seguinte, né? Que o teorema de L'Hopital diz o seguinte, que se o limite, quando t tende a um certo a, de f de t sobre um g de t qualquer, for igual a 0 sobre 0, ou o limite de t tendendo a A de f de t sobre g de t for infinito sobre infinito, então eu posso calcular esse limite da seguinte forma. O limite, quando t tende a A
de f de t sobre g de t vai ser igual ao limite, quando t tende a A, não é a regra do quociente, né? Deriva em cima e deriva embaixo. E aí eu vou fazer, enquanto for dando essas indeterminações, eu posso ir calculando esse limite. As funções que não derem essas indeterminações eu posso tirar do limite, se ela não depender de t, né? Ou separar em produto de limites e tal, para não ter que usar muita regra aí. Então eu posso calcular, se eu não lembro que é o primeiro limite fundamental, né? Eu posso calcular o limite de t tendendo a zero de seno de t sobre t é igual ao limite, só bota aqui L'Hopital, né? Senão, de onde é que surgiu essa derivada? Tendendo a zero, a gente sabe que deu zero sobre zero, deriva o seno e deriva o t. Isso vai dar, então, um limite de t tendendo a zero, a derivada do seno é cosseno, e a derivada de t é 1. Bom, agora eu posso aplicar o limite, é cosseno de zero sobre 1, que é 1. Então, o limite, quando t tende a zero, de r de t é 1, 0, 0. 1, 0, 1, desculpa. 1, 0, 1.